Sério que eu tô lendo isso? Que isso, Thiagão? Tu dá pra tu, hein, moleque? Família, eu tenho certeza absoluta que essa foi a sua cara quando você leu Vasco prepara material de despedida para João Vitor. Pedrinho, eu sei que você tem todo um respeito pelos atletas e tudo mais, mas tem coisas, irmão, que passam um pouco dos limites, né? Material de despedida, eu faço isso em 30 segundos. E olha que eu nem sou um gênio. Vocês reparam aqui, né? Negócio de edição, capa, eu não sei nada, faço tudo no meu celular aqui, os vídeos. Mas eu preparo rapidamente, 20 segundos, material de despedida do João Vitor. Gente... Ai, família, nesse vídeo vamos falar muito aqui da venda do João Vitor para o CSKA. Tava esperando aqui, né, todos os detalhes dessa negociação, então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Tô aqui esperando e também apareceu novas informações sobre Carlos Cuesta. Parece que o Vasco também avançou nessa negociação. Detalhes da situação também do Andrés Gomes. Além disso... Ai, família, eu vou trazer aqui uma discussão, saiu até palavrões, xingamentos no ao vivo entre Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha. Thiagão, mas quem causou isso, irmão? PH. Você vai ver aqui e vamos projetar também a decisão contra o Santos. É isso mesmo, decisão. Você vai ver aqui o Sormani falando, Morumbi vai estar lotado, o Santos pode, né, chegar à sua terceira vitória consecutiva e abrir 8 pontos do Vasco. Então, só por esses motivos que eu tô pontuando aqui para você, é uma decisão no domingo às 4 horas, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o nosso trabalho. Thiagão, quero mandar uma peça do Vascão. Show de bola, vou falar aqui da nossa parceira que é a Fute Fanatics. É isso mesmo, comprando uma camisa no link que vai estar aqui, todos os links, né, de todas as camisas, branca, preta, azul, laranja, tem tudo aqui, família. Comprando no nosso link, você vai estar fortalecendo o Thiagão. Não adianta chegar lá no site da Fute Fanatics, comprar a camisa, aí tu não vai estar dando uma moral aqui pro parceiro, tá? Tem que comprar no link. Thiagão, eu pago R$1 a mais? Nada, absolutamente nada, família. Comprando no nosso link, você só vai estar dando aquela moral pro Thiagão, fechou? Vamos seguir a nossa resenha e começar falando dessa decisão que o Vasco tem aí, né, contra o Santos, e a gente já pode, né, comentar sobre isso em relação ao João Vitor, né? Tá fora do jogo porque foi vendido para o CSKA. Mas eu quero começar essa resenha com um debate, né? O Chiliquento Dias perdendo a linha com o Chiliquento Rocha em relação ao PH. Se liga nesse corte aqui pra gente debater. O Paulo Henrique eu não gostei. Achei o Paulo Henrique muito atrapalhado de novo, extremamente atrapalhado. Dá muita opção, é muito volume de jogo, mas muito pouca produtividade. Acho que o terço final dele continua muito ruim. Não acerta um cruzamento, não faz uma jogada efetiva para gol. Agora atrás ele é muito bom. Flávio, de cabeça, parecendo dentro da pequena área, Flávio. Mas peraí, mas de cabeça... Mas o lateral direito de cabeça não pode ser o melhor jogador em campo pra fazer o gol de cabeça, porra. Não é só isso, não é só isso. Você tá falando do terço final dele, tô falando que ele quase faz o gol da vitória. Defensivamente, pra mim, ele foi igual os dois zagueiros. Eu acho que ele foi muito efetivo. Eu discordo de você, acho que ele fez uma partidaça hoje. Ele produz muito pouco, ele é muito enrolado pra produzir jogada no terço final. Ele não consegue se definir se cruza de direita, se cruza de esquerda, se passa, se corre. Eu acho ele, assim, hoje, de novo, completamente atrapalhado. E o gol que ele quase fez foi na pequena área de cabeça, porque ele tava no bolo. Aí podia ser qualquer um, podia bater na bunda dele, mas assim, pra ser jogador craque do jogo, pra mim é demais. Eu acho que o Paulo Henrique é um jogador muito voluntarioso, defensivamente acho ele ótimo, mas ofensivamente ele me dói às vezes. O Tietê hoje pra mim não fez um jogo como ele vinha fazendo, muito volume, mas errou demais. Saída de bola, perdeu muito a saída de bola. Peraí, Emerson, mas eu posso dar minha opinião ou você quer falar? Se quiser falar, fala, eu fico calado, depois eu falo. Tranquilo? Isso aqui é um debate, tudo bem, vai lá. Não, segue, vai lá. Ué, eu tô dando a minha opinião, você não deixa falar? Você quer que eu vote com você? Você quer que eu vote em quem? Diz aí em quem que você quer que eu vote. Não, fala quem que você quer que eu vote, que aí eu voto. Pô, então, obrigado. O Tietê, eu não vi o Tietê fazer o jogo que ele vinha fazendo. O Tietê hoje perdeu 3, 4 bolas, inclusive quase o Vasco perdeu um jogo por uma bola perdida pelo Tietê, que ele teve que agarrar o cara pela camisa. Ah, eu sei que o momento não dá nem pra gente rir, né? Mas esses caras são demais, cara. Mas, família, por que eu tô trazendo esse corte aqui? Porque eu acho que é um debate interessante, né? O Chiliquento Dias, ele fala que acha o PH
meio enrolado na frente, né? É um cara que contribui pouco no comando de ataque, no cruzamento, no último passe. Já falei isso aqui algumas vezes. Nessa situação até concordo, ele tem mais facilidade de cruzar com a perna esquerda do que com a perna direita. Mas eu tava tomando um gelo, né, no domingo, Dia dos Pais, tomando uma ali e tal, e tava ali meus tios, primos, a gente resenhando sobre Vasco, todo mundo tomando uma. Aí eu falei pra eles, cara, sabe a diferença do Hakimi para o PH? Aí todo mundo já vai tomar naquele lugar, como é que tu faz essa comparação? Eu falei, não, calma, é justamente isso, a qualidade, o último passe, porque força física, o PH, ele é pau a pau com o Hakimi. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vejo muita gente criticar o PH nesse sentido, de fato, tem algumas decisões dele que irritam, é verdade. Agora, se o PH fosse bom de bola, podemos dizer assim, um cara qualificado no drible, no cruzamento, no passe, família, ele não estaria no Vasco. Ele não estaria no Vasco. A realidade é essa. O cara que tem aquela força, que chega no fundo como ele chega, que tem uma recuperação. Eu tava vendo o Baldasso falar, poxa, o Internacional não jogou com raça, com força, tem uma bola que o atacante do Inter tá na frente e o lateral consegue recuperar. É um cara, né, que não conhece o PH. PH tem essa força, né, de recuperação, na defesa, então realmente é um cara que tem muita força, em vários lances acaba assim, contribuindo, né, nesse sentido, numa arrancada, numa recuperação defensiva. Agora, se no último passe ele levantasse a cabeça, toma Verrete, se no último, não teve um contra-ataque desse contra o Mirassol? Ou foi num outro jogo, que ele chega, vai limpando geral, e em vez de levantar a cabeça e rolar, ele chuta todo torto? Família, se ele fosse bom nesse sentido, não estaria no Vasco, mas com tudo isso, é um dos principais jogadores do Vasco. É isso. Você olha aí pro futebol brasileiro, você consegue achar, vamos jogar no alto, uns seis laterais melhores que o PH? Eu acho difícil, porque vai ter lateral que é melhor que ele, que faz gol, né, que dá mais assistências, mas que defensivamente não sustenta. Vai ter lateral que tem isso, tem aquilo, mas perde na intensidade, na velocidade. Então, fazendo essa comparação, eu acho que, né, claro, concordo com essas críticas em relação ao PH, mas eu acho que o Vasco está bem servido de lateral direito. Na minha opinião, queria saber a sua, o Chiliquento Rocha tirou o Chiliquento Dias do sério no ao vivo. E aí eu só discordo dele ali no sentido que esse jogo, essa jogada na bola aérea, né, que o PH quase fez um gol, foi do nada, não foi. O PH subiu direitinho, né, foi uma jogada trabalhada, não foi bola parada e ele já estava ali. Não foi uma construção, o PH veio subindo e apareceu como elemento surpresa ali na área do Galo, mas infelizmente, né, o Everson fez uma grande defesa, família. Era a sua opinião. Vamos falar agora sobre o nosso próximo adversário, né, que é o Santos. Se liga no clima que está se criando lá no Morumbi, família. Olha o Sormani. Repito, 51 mil ingressos foram colocados à venda. Até esse momento, 40.320 foram vendidos. 40.320. Ou seja, sobram, nesse momento, menos de 10 mil ingressos para você tentar encontrar o seu para assistir o jogo de domingo. E não é qualquer jogo. O Santos está brigando com o Vasco para sair dessa zona desconfortável, que é a zona da confusão, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, né? A zona da confusão. Ele não gostava de falar zona do rebaixamento, fala zona da confusão. O Santos está brigando com o Vasco. O Santos, nesse momento, tem 5 jogos a mais. Perdão, 5 pontos a mais que o Vasco. Se ganhar, abre 8. E o Vasco é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Se o Santos ganhar o jogo de domingo, ele vai ficar numa situação muito boa dentro do campeonato. Muito boa. E é o primeiro jogo do retorno. Se o Santos vencer, vai ser a 3ª vitória consecutiva. Ganhou do Juventude, ganhou do Cruzeiro ontem e agora tem o Vasco. Se vencer, vai ser a 3ª vitória consecutiva. Entendeu? E isso é muito importante. Porque, como eu disse há pouco, é só o início do segundo turno. Tem um turno inteiro pela frente. O Santos pode perfeitamente brigar por uma vaga para a Libertadores no ano que vem, gente. Óbvio que pode. Eu, sinceramente, gostaria de ter essa autoestima do Sormani. Ele tá mirando Libertadores. É isso. Família, tô olhando aqui para a classificação do campeonato, para os números. Por exemplo, o Santos fez 20 gols no campeonato. O Santos tem um jogo a mais que o Vasco, né? É isso, um jogo. 20 gols no campeonato. O Vasco fez 19. O Santos tomou 23 gols. O Vasco tomou 24 gols. Então, é muito daquilo que eu falo aqui com vocês, né? Que Santos e Vasco é bem pau a pau. Se você avaliar o time do Santos, tem as mesmas dificuldades no segundo tempo, a questão física. Os jogadores que jogam na beirada parecem assim também com essa questão física, com os jogadores do Vasco. O nosso meio armador, claro, que não dá para comparar Neymar e Coutinho, mas também esse cara de alto nível, mas com uma dificuldade física. E o centroavante também, né? Que é o Tiquinho que
que até entrou no segundo tempo nesse jogo contra o Cruzeiro, me parece que ajudou a mudar ali o cenário da partida. E o Verratti que não vai estar no jogo, né? O Vasco vai ter que improvisar ali um outro jogador, porque me parece que o GB não vai conseguir voltar, né, para essa partida. E também eu acho difícil o Diniz, né, colocar o GB, porque ele tá, né, já há um tempão fora, família. Mas assim, cara, a gente espera do Vasco nesse jogo realmente um comportamento de um time que vai jogar uma decisão, porque é isso. É dessa maneira que o Vasco tem que tratar esse jogo, né? Porque a situação do Vasco ela começa a complicar a partir do momento que você olha para fora, né, ali do Z4 e você começa a ver times com 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, imagina 8 pontos, né, de diferença de um time que é o que a gente está falando aqui. Tem muito equilíbrio. Os números, né, comprovam isso. Deixa eu só ver o número de vitórias. O Santos tem 6 vitórias, cara. O Vasco tem apenas 4 vitórias. Então, assim, é um clima de decisão e entendo que quem errar menos nessa partida vai conseguir o resultado, né, positivo. Número de gols ali, comando de ataque, bem parecido. O Santos só um gol a mais, mas é a defesa. Porque as mesmas dificuldades defensivas que o Vasco tem, o Santos também tem. Goleiro, da mesma forma, né? Para muitos é o melhor goleiro do campeonato, que é o Brazão. Outro dia eu vi o André Balada falar que ele é o Neymar do gol nesse campeonato brasileiro. Mas, né, tô botando uma confiança aí que o Vasco vai conseguir essa vitória diante do Santos pra gente tentar, né, sair da zona. De repente vai ficar difícil porque o Vitória enfrenta, né, o Juventude e assim, é um confronto que acontece no sábado, né? O Vitória ganhando é justamente isso aqui que eu tô falando com vocês. Vai ser um time que vai colocar mais pontos ainda na frente do Vasco, mesmo o Vasco tendo 2 jogos a menos em comparação ao Vitória. Em caso de vitória do Juventude, o Juventude ultrapassa, né? O Vasco vai chegar a 17 pontos. Então a situação do Vasco no domingo, ela pode ficar ainda mais difícil. Então o resultado positivo é fundamental. É o jogo mais importante do ano para o Vasco, na minha modesta opinião de um torcedor que está sofrendo com tudo isso, família vascaína. Seguindo aqui para a reta final do nosso vídeo, para a gente falar sobre mercado da bola, eu vou começar com essa aqui, do canal Na Torcida Vascaínos, em relação ao Andrés Gomes. Vamos lá, família. Sobre Andrés Gomes, apuramos que o Vasco, por 2 vezes, enviou as documentações para o Rennes e houve alguns pontos a serem ajustados, o que acabou atrasando a chegada do jogador no Rio de Janeiro. Além disso, o Cruz Maltino ainda tem que depositar 1 milhão de euros, algo que só acontecerá após todas as questões burocráticas serem superadas. O Vasco pretende resolver todas as pendências para ter o jogador no Rio até sexta-feira, como já havíamos informado. Então vai demorar ainda mais, né, a chegada desse jogador. Espero que, né, esteja no pique, trabalhando a parte física no Rennes para chegar aqui, né, e não demorar tanto para atuar, né, família vascaína. Deixa eu pular agora, né, vou deixar o assunto do João Vitor para o final, para a gente falar aqui sobre Carlos Cuesta. Tá aqui, ó, Rodrigo Silvério. O Vasco avançou nas negociações para contratar o zagueiro Carlos Cuesta. A nova proposta do Cruz Maltino ao Galatasaray prevê parte do pagamento à vista e o restante de forma parcelada, né? O Vasco deve usar o papel colorido aí, parte do papel colorido da negociação do João Vitor, né? E aí tem um jornalista aqui, me parece que é da Turquia, família, trazendo detalhes sobre essa negociação. Vamos lá, ó. O Galatasaray aceitou proposta do Vasco por Carlos Cuesta. Detalhes. O valor 5 milhões e 250 mil euros. Pagamento parcelado na assinatura 1 milhão 250 mil. Em 2028, 1 milhão, perdão família, 28/2/2026, tá? 1 milhão de euros, 30/9/2026, né? Me parece que é mais uma parcela de 1 milhão de euros. E no dia 28/2/2027, mais uma parcela, e 30/9/2027, uma outra parcela de 1 milhão de euros. Se o jogador atuar como titular em 30 partidas, 250 mil euros. Se ele atuar em 50 jogos no time titular, mais 250 mil euros. Ainda tem aqui uma cláusula de venda, né? O Galatasaray vai lucrar 40%, né, de uma futura venda. Tá aí, família. Eu não vou falar assim da negociação, o Vasco deu mole, abriu as pernas. Me parece também que o Vasco vai ficar com um percentual aqui em relação ao João Vitor. Mas assim, família, tudo se resume ao campo. Tudo se resume ao campo. Lá em janeiro, eu acho que
foi a contratação do João Vitor. Eu lembro do dia, cara. Eu tava ali cortando o cabelo, chego em casa, tá aqui. Vasco acerta a contratação do João Vitor por tantos milhões. Eu cheguei aqui e falei, poxa, gosto dele, é bom jogador, né? Foi bem no Atlético Goianiense, foi bem no Corinthians quando ele volta, tanto que ele foi vendido, né, para o Benfica. Agora, é muito dinheiro num zagueiro. Muito dinheiro. O que vai realmente dizer se valeu ou não a pena é o campo. E o campo mostrou que não valeu a pena, né? Ele em nenhum momento mostrou qualidade para valer todo esse valor, né, família? E aí, no caso do Carlos Cuesta, a gente espera que, né, possa ser um jogador que faça valer o investimento aí do Vasco e todo esse esforço para contar com o jogador. Vamos aguardar, né? De repente chegam juntos aí, né, Carlos Cuesta e também o Andrés Gomes. Eu acho que até numa questão de adaptação, né, de ter um companheiro ali, isso pode ajudar, né, em relação a esses dois atletas, né, que são colombianos, família. E aí, para finalizar o nosso vídeo, na verdade, só fazer aqui um breve comentário também sobre essa situação aqui do Rafael Tolói, né? O canal Vasco levantou essa possibilidade que o Vasco, né, estaria monitorando a situação do jogador. E por que eu tô trazendo essa informação aqui? Porque eu acho sim que é uma possibilidade. Recentemente a gente viu que o São Paulo, né, estava em negociação com esse atleta e a coisa não caminhou. De repente por uma questão, né, financeira. Depois o São Paulo tentou contratar o Igor Rabelo, né, do Galo, e aí eu acho que o Fluminense deu um chapéu no São Paulo. Então acho sim que é uma possibilidade pela experiência, pela qualidade técnica. Claro que tem que observar essa questão física, de velocidade, já é um jogador com uma certa idade, se vai encaixar, né, ali no estilo do Diniz. Mas eu acho muito difícil, família, o Vasco contratando o Carlos Cuesta. Eu acho que no mundo ideal seria o Vasco contratar mais um zagueiro, né? Seria assim. Mas é difícil porque o Tolói não vai ganhar menos de uns 700 conto. Eu falei aqui outro dia do Vitinho, né? Que acertou com o Corinthians. Viu o salário dele? 850 mil. Entende? Então a gente tem que, né, observar também essa questão física do Tolói. De repente é um jogador que não vai conseguir atuar tanto e você pagar um alto salário para ele, não vale a pena. Mas acredito sim que o Vasco está observando aqui esse cenário, dependendo das negociações. Mas acertando com o Carlos Cuesta, não sei como é que fica, né? Em relação o posicionamento do Vasco, né, ao mercado em relação a contratar mais zagueiros. E aí finalizo o nosso vídeo com essa, né, informação que entendo que 99,99% dos vascaínos estão fazendo um carnaval fora de época. Material de despedida de João Vitor para ser divulgado nas redes sociais já está sendo preparado. Família, e aqui detalhes importantes, tá? Com a venda para o CSKA, o Vasco não precisará pagar mais 1 milhão de euros em bônus ao Benfica, caso fique na Série A. Família, a gente está vendo, né, algumas informações em relação a valores. Tem uma galera como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma informação do Atenção Vascaínos, tá aqui também do Bruno Murito, né, que a negociação gira em torno de 28 milhões. Eu já vi em outros lugares que o CSKA aceitou a contraproposta do Vasco, que chega a 31 milhões. Né? Então, tem uma diferença aí pequena em relação a 28, 29, né, a 31 milhões, gira em torno disso aí, a proposta que o CSKA, o Vasco já aceitou, jogador, tudo certo, né, vai acertar aí com o time russo. Uma outra situação que eu queria levantar aqui para debate com vocês, eu estava vendo uma postagem agora, e aí eles estavam fazendo a seguinte pergunta: quem teve a melhor passagem no Vasco, João Vitor ou Léo? E assim, família, eu acho que sempre quem tá matando no presente, está no elenco, ele acaba levando desvantagem em relação a esse tipo de pergunta. Mas eu vou te falar que eu tenho, assim, alguns argumentos para isso. Primeiro, o valor que o Vasco pagou no atleta, né? Então isso pesa no nível de atuação. Foi um valor muito superior ao do Léo. E tem um outro detalhe que é o respeito, né, à torcida, ao momento do clube. Eu acho que algumas vezes o João Vitor faltou com esse respeito, de ele se achar um cara que é muito acima da média, coisa que não é, né? O João Vitor não é esse jogador que ele acha, né? Ele fica mastigando assim, ó, chiclete, bosta, e achando que é um craque, e não é o caso. Isso é um ponto importante. Eu tava parando para pensar que no jogo, que pelo menos para mim, né, teve ali todo um sentimento envolvido, que foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense, né, que o Vasco lutou muito, que realmente foi uma classificação de um clube grande. Por exemplo, o São Paulo não conseguiu, né, fazer o que o Vasco fez, passar para a próxima fase na mesma situação com um jogador a menos. O Vasco passou naquela ocasião e o João Vitor ficou fora dessa partida porque ele foi expulso na primeira partida contra o Atlético Paranaense. Quem jogou aquele jogo foi o Maicon e o Léo, e sustentaram com toda a dificuldade do mundo. Então, assim, as duas passagens, elas são fracas.
Mas entre João Vitor e Léo, eu acho que o Léo demonstrou um respeito, o investimento foi menor, e nessa partida em específico que eu tô citando aqui, foi o Léo que nos ajudou a classificar nesse jogo aí contra o Atlético Paranaense, família. Então, assim, analisando a situação do Vasco, chegando um jogador para jogar, e a gente espera que o Carlos Cuesta, né, possa ser esse atleta, né, e tendo sequência, parte física, tudo show de bola, cara, a gente não deve sentir falta, né, do João Vitor. Me parece que o Pedrinho não, né, queria saída, assim como o Diniz, mas eu acho que não tinha clima, né? Não tinha clima. Então, chegando esse jogador com essa característica que o Diniz quer, de velocidade, de força, de construção, de boa técnica, pelo menos é isso que todo mundo tá falando desse atleta, não vai sentir tanta falta, não. Então, tem essa questão financeira que deve ajudar o Vasco a contratar um outro jogador, né? Ajudar a seguir aí honrando os compromissos durante o ano, deixando de pagar mais 1 milhão de euros em caso de permanência. Eu acho que a negociação foi acertada, os valores, né? Ok, gostei, e vida que segue, família. Que o João Vitor seja muito feliz lá na Rússia e que a gente possa resolver aqui os nossos problemas. Desculpa. Show? Fechou? Fui.